Essa galerinha arrebenta, né? Boa noite. Vocês estão bem? Tiveram um bom dia? Alguns não, outros sim. Mas como eu falei ontem, não importa tanto como você começou o seu dia, mas importa muito como você vai terminá-lo. E eu espero em nome de Jesus que a gente termine bem esse dia, na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus e descansando nos braços de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma noite da semana de oração Be Real, uma vida real com Deus. No mundo cheio de mentiras, de fake news, de filtros e aparências, Deus está chamando você e eu para vivermos uma vida cristã de verdade. Quero saudar os nossos amigos também que nos acompanham na internet. Eles pedem aí para que a gente fale isso, e é muito legal que você está com a gente aí acompanhando esta transmissão. Só uma curiosidade, para quem não sabe, Be Real é uma rede social de postagens instantâneas. E tem um negócio muito interessante, para quem não conhece, que é o seguinte: quando você entra nessa rede social, você precisa obrigatoriamente habilitar as notificações, porque é assim que é a graça do negócio. Então, na comunidade na qual você está fazendo parte, habilitando a notificação, você vai receber em qualquer momento do seu dia uma notificação. E quando você recebe essa notificação, você tem até 2 minutos para postar uma foto aonde você está, do jeito como você está, sem produção, sem aparência nem nada. É uma postagem instantânea. E os seus amigos ficam assim, então, acompanhando em tempo real, de forma instantânea, o que acontece com você. Eu achei interessante isso, e eu fiquei pensando com alguns colegas pastores aqui, de a gente fazer uma versão gospel do Be Real. E eu vou lançar então um desafio para vocês de hoje para amanhã. De hoje à noite para amanhã à noite. Que vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem? É outra? Posso passar? É o seguinte, ó. O desafio Be Real Gospel, que vai aparecer na tua tela, certo? É o seguinte. Pode passar para mim aí, pode colocar. A gente vai marcar 2 horários com vocês aqui, certo? E o horário padrão, 9 horas e 15 horas. 9 da manhã, 3 da tarde, certo? Eu não sei aonde você vai estar ou o que você vai estar fazendo nessa horário aí. Mas eu queria que você pegasse o seu celular, se você tem ele agora aí, e você colocasse um lembrete no teu celular das 9h15. Ok? Coloca lá, coloca um alarme, 9 horas e 15 horas, beleza? E para quem é do internato aqui, obviamente, a maioria de vocês, ainda vai ter um sinal para lembrar, caso você não tenha o celular, não esteja com o celular, certo? Nesses 2 momentos, às 9 e 15 horas, você vai ser notificado, né? Você vai lembrar aí pelo alarme do teu celular ou algum sinal que você ouvir, e você vai ter 5 minutos, certo? Para que você possa encontrar algum elemento onde você está que possa servir de um cenário para você falar de Deus. Vou dar uma lembrança, uma ideia aqui, um exemplo, certo? Se você está com seus amigos e você postar uma foto com os seus amigos e colocar um verso bíblico falando sobre a amizade, está valendo. Certo? O desafio é esse, é você em tempo real, aonde você estiver, você apresentar a mensagem de Deus usando um verso bíblico, alguma mensagem bíblica, usando elementos do que você tem naquele lugar. Se você está perto da lagoa, você pode tirar uma foto na lagoa e dizer que Jesus é a água da vida, ou se você está perto de um bebedouro, ou se você está comendo um pão, é usar a sua criatividade, marcar PR Gili Ferreira e Igreja do IACS. Certo? E nós temos um presente bem especial para você que participar desse desafio. Nós vamos escolher os 3 mais criativos e nós vamos mostrar amanhã. Entenderam o desafio? 9 e 15 horas, quando você ver a notificação, olhar o horário, você vai postar nesses horários, com 5 minutos só de lambuja, para que você possa, onde você estiver, mandar a real da mensagem de Deus nas redes sociais. Beleza? Na sua rede social. Manda um story,
no seu Instagram e marque PR Gili Ferreira e também Igreja do IACS. Ficou claro? Deu para entender? Então, está lançado o desafio do Be Real Gospel para a nossas próximas 24 horas. Perfeito? Então, beleza. Dito isto, eu quero que você feche seus olhos, curva sua fronte, nós vamos falar com Deus. Paizinho querido, de uma maneira muito especial, nós estamos clamando que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração nesta noite. Que se cale o homem aqui e apenas a tua voz seja ouvida e percebida neste lugar. Que haja uma atmosfera linda e pura do céu entre nós, que os anjos possam nos cercar neste momento e que a gente possa sair daqui muito conscientes de que nós tivemos um encontro real com o Senhor. Nós pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém. Pega a tua Bíblia e abra em Lucas capítulo 9, 23. Eu quero começar com esse verso. 9, 23 de Lucas. Lucas capítulo 9, verso 23. Esse é um verso muito conhecido e eu quero ler assim, ó. Jesus falando para a multidão: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Olha para mim aqui e responda com muita sinceridade. Presta atenção na pergunta. Vou mandar real aqui. Seguir a Jesus é algo bom ou ruim na sua opinião? Seguir a Jesus, bom ou ruim? Fácil ou difícil? Difícil? Simples ou complicado? É simples ou complicado? Eu ouvi as duas aí. Você acha que é complicado seguir a Jesus? Mas é complicado porque ele complicou o caminho? Não. Então, entenda bem. Seguir a Jesus é bom. Mas seguir a Jesus não é complicado. É simples. O Evangelho, se a gente olhar o Evangelho, o que Jesus ensinou, é tão simples que até uma criança pode entender. Só que por que é difícil? Eu concordo para você que é difícil. Não é porque Jesus complicou, não é porque ele dificultou o caminho, é porque nós somos teimosos, cabeça dura, nós gostamos do que é mal, a nossa natureza é carnal, é pecaminosa, é por causa da gente que a situação se torna complicada. Não é porque ele complica, não é porque ele faz questão de dificultar o processo para você. O problema está na gente, que às vezes quando coloca a mão na religião, a gente coloca um fardo maior do que o próprio Jesus apresentou. Por isso que quando a gente olha para esse texto de Lucas 9, 23, a gente vê duas dificuldades aqui por causa da nossa natureza pecaminosa. Primeira delas, negar a si mesmo. Cara, como é difícil negar a nós mesmos. Negar nossos desejos, negar nossas paixões, negar nossas vontades. E se isso não bastasse, o texto diz que a gente tem que fazer isso diariamente. É morrer para o eu todo dia. É crucificar o nosso eu todo dia. Que dificuldade é essa? Não porque Jesus dificultou o caminho, mas porque nós somos pecadores. Quer ver uma outra dificuldade que eu vejo na jornada cristã, na minha opinião, para mim, Giliard aqui, ó, não sei você, mas eu vejo muita dificuldade de esperar no Senhor. Que difícil é isso, esperar no Senhor. E é estranho falar isso, porque a Bíblia ela é cheia de imperativos que convida você e eu a esperarmos no Senhor. Quer ver, por exemplo, pega Salmos capítulo 27, Salmos 27. Se você pegar esse trecho de Salmos 27 até o Salmo 37, tem um monte de passagens onde você vai ver várias vezes a mesma frase sendo repetida. Quer ver? Ó? Salmo 27, verso 14. Espera no Senhor, tem de bom ânimo, ou seja, não desanime, fortifique o teu coração, espera pelo Senhor. Você vai encontrar isso também no Salmo 33, verso 20, vai dizer assim, ó, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e o nosso escudo. Você vai encontrar isso também no Salmo 37, verso 7, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, espera no Senhor. Salmo 38, verso 15 vai dizer, pois em ti, Senhor, eu espero, tu me entenderás, Senhor, Deus meu. E se você continuar, tu vai ver um monte de versos nos Salmos, falando para você e para mim, espera no Senhor. Mas como é difícil isso.
Principalmente para mim, que sou muito inquieto, muito impaciente e muito ansioso. Tem alguém aqui que é impaciente e ansioso também? Como eu? A gente vive num mundo, cara, muito agitado, corrido, exigente, estressado. Eu me lembro até com um certo humor, uma vez um menino de 9 anos chegou para mim assim, sabe aqueles menininhos de terninho, parecendo um anãozinho? Chegou para mim assim e falou assim, pastor, ora por mim, serinho, né? Aí eu entrei na loucura dele e falei assim, pois não, irmão, o que você gostaria que eu orasse? Ele falou, é minha mãe. Eu falei, qual que é o problema da tua mãe? Ah, minha mãe, pastor, ela me estressa muito. Eu falei, o que ela faz? Ah, eu não tenho tempo para nada, pastor. Olha como é que é a minha semana, além de estudar, ela me colocou para fazer aula de inglês, de natação, de música. Não sobra tempo para nada, pastor, minha vida está estressada. Aí eu olhei para ele e falei, Jesus amado, pensei, né? Se tu nessa idade está assim, imagina quando tu chegar na minha idade. Não vai chegar na minha idade, não. Parece que a gente vê a galera falando como se fosse bonito, né? Ser estressado. Bonito dizer que não tem tempo. É isso que a gente está vendo as pessoas hoje por aí. A gente vive no mundo do império do imediato. O imediatismo, o pragmatismo, é fruto dessa era que a gente vive. Sabe, nós somos uma geração, resultado do miojo, do Cup Noodles, do Google, do WhatsApp. Parece que tudo é instantâneo, né? A comida, a informação, a comunicação, o prazer, é tudo para ontem, né? Quantos de vocês já não se pegaram querendo que o seu dia tivesse 30 horas para você fazer tudo que você tem que fazer? Eu muitas vezes já me vi nessa situação. E isso é muito irônico e contraditório, porque a gente vive na era mais tecnológica da história. E a tecnologia e a ciência, elas vieram justamente para nos fazer ganhar tempo em muitas coisas. Por exemplo, quando você quer cozinhar um alimento, imagine quando não tinha luz elétrica. Como que era fazer um alimento, cozer um alimento? Era algo muito mais demorado, muito mais complexo. Você tinha que ir lá fora, natureza, cortar lenha, trazer a lenha, colocar no fogão a lenha, esquentar, era um ritual, era um processo demorado. Hoje, com um clique, você clica e faz fogo. Imagine quando não existia esse negócio aqui, isso aqui é uma invenção incrível. Quando não havia celulares, telefones, como é que era para você falar com alguém que morava bem longe? Você fazia cartas, eu peguei essa época da carta ainda, gente. E era tão interessante esse processo, tu escrevia, por exemplo, se fosse para tua namorada, né? E aí elas costumavam jogar um perfuminho junto, porque quando você recebia a carta, você cheirava e sentia o cheiro da pessoa amada. Isso era um negócio muito interessante, mas demorava pra caramba. Era semanas para chegar, às vezes, dependendo do lugar, e aí mais um tanto para voltar para você. Hoje não, hoje você tem tudo instantâneo, você conversa quase que, tipo, no mesmo momento. É quase que ao vivo 100%. Uma videochamada com alguém que está lá no Japão, em outro lugar do mundo. Embora a tecnologia e a ciência existem para nos fazer ganhar tempo, vocês já perceberam que a gente está cada vez mais sentindo que não tem tempo? A gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para os amigos reais e, infelizmente, a gente não tem tempo para Deus. E sabe qual que é o problema de toda essa agitação, de toda essa correria, de toda essa ansiedade, de toda essa impaciência? É que a gente, sem perceber, está transferindo toda essa impaciência e ansiedade para a nossa relação com Deus. A gente lida e trata a Deus da mesma maneira. A gente não suporta, por exemplo, orar a Deus e Deus não nos responder. A gente não suporta saber que Ele ouviu a nossa oração e nos ignorou. Igual acontece quando a gente manda um WhatsApp para o infeliz, e a gente sabe que o indivíduo visualizou. E não adianta botar lá aquela privacidade lá para os vistozinhos não ficar azul. A gente sabe que ele olhou. E a gente não suporta ser ignorado, essa que é a verdade. Como pastores a gente sofre muito, porque às vezes a gente recebe muita mensagem e a gente não consegue responder no mesmo momento que a pessoa manda. E eu já tive gente muito mal criada assim, sabe? Muito maldosa mesmo, e bota lá, pastor, monte de interrogação, né? E na ignorância ali, briga com a gente, porque a gente não conseguiu responder no mesmo dia que ela mandou a mensagem. As pessoas estão assim, elas estão inquietas, elas estão impacientes, elas estão querendo tudo para o agora, né? E com Deus não é diferente, a gente quer que Ele atenda a gente na hora que a gente quer.
e do jeito que a gente quer. E isso está impregnado nessa cultura. Eu me recordo também de um desenho, que acho que vocês já ouviram falar, conhecem, Os Simpsons, um desenho clássico, histórico. E num episódio dos Simpsons, a família atrapalhada de Homer e Bart e companhia, eles estavam visitando Jerusalém, olha isso. E lá eles estavam perto do Muro das Lamentações. E esse desenho é muito crítico sempre, né? E aí estava lá Bart, totalmente peralta, no Muro das Lamentações, pegando aqueles papeizinhos que a galera coloca de oração no muro, lendo, jogando fora, abrindo, jogando fora, né? Jogando fora. E aí o Homer olha aquela cena de longe e sai correndo e grita para o Bart: Bart, o que você está fazendo, menino? Você está louco? Para de fazer isso agora. Ele fica: pai, o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. Ele disse: eu estou brincando de Deus. Eu estou lendo os pedidos e ignorando. Lendo os pedidos e ignorando. E isso marcou. Porque às vezes no humor e na brincadeira, a gente vai deixando mensagens, né? A filosofia deísta ainda paira sobre muita gente. A ideia de que se Deus existe, Ele não está nem aí para mim. Ele pode até existir, mas Ele não está se importando o que acontece comigo, com os meus problemas, com as minhas dificuldades. Você já sentiu isso? Já sentiu esse negócio de, poxa, eu estou orando, parece para ninguém? Porque Deus parece não me ouvir, não me responder? Por que a gente não consegue entender isso? Por que é tão difícil a gente esperar no Senhor? Eu entendi, a duras penas, por que é difícil. Por quê? Porque a gente não consegue entender a mente de Deus. A gente não consegue entender os planos de Deus. E a gente não consegue entender o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Sabe quando isso aí ficou mais claro para mim? Quando eu fui pai pela primeira vez. Eu tenho um filho chamado Giovanni, alguns aqui conhecem, ele tem 16 anos. Quando ele tinha 2 para 3 anos... Eu lembro que ele pediu para mim um presente, um brinquedinho, um instrumento musical. Mas a gente morava no interior de São Paulo e na cidade muito pequenininha, não tinha aquilo que ele queria. E eu pensei assim, como é que eu posso dar esse presente para esse menino? Era o aniversário dele chegando. E eu pensei, eu já sei. Em poucos dias eu estaria fazendo uma viagem, um concílio pastoral para Foz do Iguaçu. E eu pensei, Foz do Iguaçu é do lado do Paraguai, cara. Lá eu vou encontrar esse negócio com certeza. E aí não ficou só para mim a ideia, eu fui falar para ele. E quando eu falo para ele, o menininho de 3 anos aí de idade, eu chego para ele, para que eu fui contar? Eu fui dizer, filho, eu vou trazer esse presente para você. Pode contar, e daqui a 7 dias eu vou voltar trazendo esse presente para você. Mas para que eu fui falar isso? Porque ainda tinha mais 2 dias para eu viajar. E mais uns 5 até voltar. Nesses 2 dias, antes de eu viajar, para qualquer lugar que eu fosse e voltasse, para ele já eram os 7 dias que tinha passado. Então, se eu ia na padaria e voltasse, ele já falava, pai, e aí você comprou o presente? Comprou o presente? Eu falei, não, filho, eu ainda não viajei, é só daqui a 7 dias. Aí eu ia para a igreja e voltava, ele já falava, pai, e aí, comprou o presente? Eu falei, meu Deus, essa criança não tem memória, não? Eu falei, ele não entende. Aí eu sentei com ele e falei assim, filho, deixa eu te contar como é que é o negócio de dia. Você tem a parte clara, você tem a parte escura. Quando você dorme, acorda no outro dia, é um dia. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º dia é que eu vou chegar com o teu presente. Quem disse que ele entendia? Qualquer momento que passasse, ele achava que já eram os 7 dias. Aí depois eu fiquei pensando, com Deus não é diferente, cara. Porque a nossa percepção do tempo é diferente da percepção do tempo de Deus. Com a gente não é diferente também não, porque quando a gente era criança, parece que de um Natal para o outro demorava uma eternidade. Lembra disso? Cara, era uma eternidade de um Natal para o outro. Hoje eu já confundo o Natal de 23 com 22, com 21, eu já não sei mais o que é o quê. Porque a nossa relação com o tempo é muito mais agitada do que uma criança. Então, por que eu estou falando isso? Se coloque na situação de uma criança, e Deus é esse pai amoroso que já ouviu o que você pediu, Ele já planejou no coração dele te dar aquilo que você deseja, mas Ele não te dá na hora que você quer, e do jeito que você quer, mas para isso você precisa confiar. Então só espera quem confia. Nós falamos isso ontem sobre fé. Só espera quem confia, e só confia quem conhece. Então a gente precisa conhecer a Deus. Mas pastor, como é que eu conheço alguém que eu não vejo?
Lembra que eu falei ontem da fé como um sexto sentido? Pela fé você consegue na palavra de Deus enxergar o Senhor. Uma realidade sobrenatural além do que os seus olhos físicos podem ver. Confia, porque somente quem confia sabe esperar. E Deus tem o momento certo, a hora certa de entregar para nós aquilo que Ele precisa, e que a gente precisa. Deus é o Criador, Ele sabe o que é o melhor para nós. Se você está orando, eu sei de gente que está orando por algo, eu conversei com alguns de vocês, e tem sido muito bom conversar comigo ali no direct com alguns de vocês. Se você está orando, e Deus parece não lhe responder, aprenda a esperar. Não tente encurtar o caminho. Não tente pegar atalhos, porque os atalhos são caminhos de morte, são caminhos perigosos. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, se os caminhos fossem bons o suficiente, não precisaria existir atalhos. Aí eu pensei, mas o contrário também é verdade. Se os atalhos realmente fossem bons, eles seriam chamados de caminhos e não atalhos. Atalhos, se você procurar no dicionário, são caminhos alternativos que prometem encurtar a distância, mas nem sempre isso acontece. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu estava fazendo o meu cartão de liderança de desbravadores, tem alguém desbravador aqui? Manja o desbravador, conhece? Eu estava fazendo o meu cartão de liderança no clube. E para fazer o cartão de liderança tem um requisito lá, prático, de uma caminhada noturna. Eu estudava no NASP e eu estava lá com minha turma fazendo a classe de líder e nós tínhamos que fazer um acampamento, certo? Um bivac. E nesse bivac ia ter uma caminhada noturna, caminhada a noite toda. Durante o dia de sábado a gente aprendeu a manusear alguns instrumentos, tipo bússola, calcular o azimuth, coordenada, aquela parada toda. E a gente estava indo bem, aprendemos bem. E aí o instrutor dividiu a gente em grupos e falou o seguinte, galera, vamos colocar aqui uma pitada de desafio. Vocês vão estar em grupos, cada grupo vai receber um mapa, cada grupo vai receber uma bússola e uma lanterna. Vocês precisarão, como um sorteio, sortear quem vai liderar a cada azimuth encontrado, a cada coordenada. Beleza? Todo mundo entendeu? Entendeu? Beleza, tal. Entregou para cada um. E aí, quando a gente estava já preparado, 9 horas da noite ia começar a caminhada. E eu lembro que um amigo nosso, que trabalhava na fazenda do NASP Campus 2, olhou para a gente e disse assim, galera, nós já ganhamos. Porque quem chegasse primeiro, tendo achado todas as coordenadas, ganhava lá o desafio. E aí, esse camarada olhou para a gente e disse assim, galera, fica tranquilo. Ganhamos. Falei, mas por que tu tem tanta certeza que não vamos ganhar? Cara, eu conheço tudo isso aqui, essa fazenda todinha com a palma da minha mão. Então nós vamos encurtar os caminhos, nós vamos achar os negócios tudo e fica tranquilo, vai dar certo, confia. E a gente falou, beleza. A coisa que a gente mais queria era ir embora cedo, para não ficar a noite toda andando. E aí beleza, começou. Primeira coordenada achada, segunda coordenada também, e os azimuth tudo certinho, foi passando de vários, né, até chegar a vez desse nosso amigo. Quando chegou a vez do nosso amigo, já era por volta de umas 2 da manhã. E ele disse assim, agora nós acabamos esse negócio aqui, vamos chegar no final logo, já sei os atalhos, já sei os caminhos, fica tranquilo que vai dar certo. Mas era de noite, madrugada, só uma lanterna. E esse camarada vem, papapá, e de repente, a gente está em fila indiana, ele chega e fala, parou. Aí a gente olhou assim e falou, tem certeza que é aqui mesmo? Uma paredona assim, um matagal gigante. Falei, gente, mas é aqui mesmo que nós vamos? Fica tranquilo. Atravessou isso aqui, mais não sei quanto metro, a gente já vai chegar no destino. Aí a gente começou a abrir a mata. Você já entrou em mata fechadíssima? Que você entra assim e o mato fecha atrás de você? Então, de repente, ele começa fechando aqui. E aí, quem estava no final começou a ficar com medo, né? Porque imagina, você está numa fila indiana, a galera começa a sumir dentro do mato. E aí os últimos começam a olhar e dizer, aí de repente pessoas gritando, isso aqui, que é isso? Não sei o que lá. Eu falei, Jesus. É igual quando você está andando de montanha-russa e você tem medo e vai para o último carrinho achando que o último carrinho é o mais seguro. Só que o último carrinho é o mais assustador de todos.
Porque quando começa a subir, você vê o grito daqueles que estão no primeiro, no segundo, terceiro, quarto carrinho, e você pensa, vai chegar minha vez, vai chegar minha vez. Aquela agonia, aquela ansiedade é o que eu estava sentindo lá. Eu era o penúltimo da fila. E a galera gritando ali na frente, meu Deus, o que tem ali atrás? E de repente, quando chegou a minha vez, eu percebi que ali era um pântano. Então imagine, mata fechada, água, não é uma combinação legal. Aí de repente a água começou a subir. Estava batendo no joelho, eu falei, não, vai passar, vai passar. Daqui a pouco, na coxa. Quando chegou na cintura, aí o desespero tomou conta geral. Porque a galera começou a olhar, eu falei, rapaz, isso aqui é filme da anaconda. Né? Isso aqui vai aparecer uma anaconda a qualquer momento aqui. Um alligator, um jacaré, alguma coisa vai acontecer aqui. Não demorou muito, o povo se perdeu no desespero. E daqui a pouco todo mundo começou a correr para um lado, outro para o outro, gritando. Aí tinha um americano lá entre nós, ele gritou assim bem alto, eu odeio o desbravador. Eu falei, calma gente. E o líder tentando se controlar a gente, não tinha saída, a gente não estava conseguindo. O camarada deixou a lanterna cair na água, pronto. Aí foi um susto, um desespero terrível, agora salva-se quem puder. Porque aí um começou a ir para um lado, começou para o outro, e a gente não achava, e o medo deixava ainda tudo mais difícil. Até que alguém gritou assim, aqui tem uma saída, aqui tem uma saída. O camarada conseguiu fazer a gente escalar um barranco. A gente subiu aquele barranco. E aí quando a gente chegou em terra firme, lá em cima, era tipo um valezão assim, ó, bem plano. E a galera caiu assim, ó, no chão. Tipo, cara, sobrevivemos, né? Parecia campo de concentração. Até que alguém gritou assim, aqui tem cobra, aqui tem cobra. Eu falei, não, aí não é possível, sai daqui, corre, não sei o que lá. Começamos a correr. De repente a gente avista, parece cena de filme, mas é verdade isso aqui. De repente a gente avista um monte de coisa, a gente não conseguiu identificar de primeira. Um monte assim correndo e um barulho bem ensurdecedor assim, ó. Era muito bicho correndo, de longe, com medo, 2h pouca da manhã. A gente achou assim, gente, isso aqui tem dinossauro aqui? Porque parecia uns negócios assustadores que eu nunca tinha visto. Sabe o que era? Eram vacas correndo, eu nunca tinha visto na minha vida vaca correr. Porque eu sou do Rio de Janeiro, é urbano, eu nunca vi vaca correr. Vaca para mim está sem parada, remoendo. Eu nunca tinha visto isso. Eu não sei você, mas as vacas, várias correndo, várias. Eu falei, gente, o que é isso, cara? E não acabava, o filme de terror não acabava nunca. Resumo da história. Nós fomos a última equipe a chegar. Já era de manhã. Quando a gente chegou lá pelos Laranjais, tudo era tão assustador, aí teve tanta coisa, a gente entrou numa fazenda errada, o camarada achou que a gente era bandido, né, expulsou a gente com um tiro, tudo aconteceu. E aí a gente só queria saber no final, aonde estava um infeliz, que disse que conhecia o caminho, e que tinha os atalhos para nos fazer chegar mais cedo. Os atalhos foram tão terríveis e tão perigosos, exatamente como é na vida. Tem muito atalho que promete encurtar distâncias, mas o que mais eles fazem é fazer você perder tempo. Tem atalhos, por exemplo, na vida, os atalhos, por exemplo, do prazer. A gente falou um pouquinho disso no domingo, né? Tem muita gente querendo entrar nesse atalho, porque eles querem o sexo do casamento sem o casamento. O prazer de uma vida a dois sem o compromisso de uma vida a dois. A pornografia, por exemplo, é um atalho do prazer. Mas é um atalho que te leva para a morte, cara. Saia dessa ilusão. A vida promíscua, a fornicação, isso são atalhos, cara, que trazem muito mais prejuízo do que benefício. O atalho do dinheiro fácil, né? Tem muita gente entrando nesse atalho. Porque para você ter uma prosperidade sólida, leva tempo. Mas as pessoas querem ganhar dinheiro fácil. E por isso entram em cada caminho tortuoso e só se lascam depois. Deus está chamando você para acreditar no caminho dele. O caminho de Deus pode ser mais demorado, mas ele é o mais seguro para você e eu andarmos. O mais seguro. Por isso Deus está convidando você a esperar, a confiar, o tempo dele é o melhor. Eu sei que às vezes você não suporta a espera, é angustiante, é difícil, é muito tentador você tentar fazer as coisas do seu jeito, da sua forma.
mas não caia nessa burrada, porque isso vai te levar para caminho de morte. O provérbio já dizia isso, há caminhos que para o homem parece certo, mas no final são caminhos de morte. Você tem essa palavra aqui, ó. A Bíblia é a sua bússola, cara. A gente precisa aprender a manusear esse livro aqui como a bússola do Senhor. Quando você, na palavra de Deus, se orientar, você nunca vai se perder. Ela vai te conduzir para o caminho certo, porque Deus é aquele que vê de cima e Ele não sabe errar. É na Bíblia que nós encontramos a história de José, e eu termino aqui. José, para mim, é uma das histórias mais incríveis da Bíblia. A sua biografia é tão grande que ela pega diversos capítulos do livro de Gênesis. E eu vou resumir aqui em pouquinhos minutos. Quando ele era muito jovem, Deus colocou um sonho no coração dele. E que sonho era esse? Ele seria grande e ajudaria muita gente. Basicamente era isso. Ele tinha 17 anos, a idade de muitos de vocês aqui. Ele tinha 17 anos quando Deus plantou no coração dele um sonho. Ele seria grande e ajudaria muitas pessoas, inclusive a sua própria família. Seria servida por ele. Só que em algum momento ele compartilha esse sonho com os irmãos. E logo depois que ele conta o sonho, é só você ver a história, tudo parece se desmoronar. Gênesis 37, de 1 a 5. Ele conta o sonho para os irmãos. Os irmãos que já estavam com uma raiva terrível dele. Os irmãos não suportavam ver José. Quando José vinha de longe, os irmãos olham e falam assim: ih, lá vem um sonhador. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Todo mundo tem sonhos. E na idade de vocês eu tinha muitos sonhos. Eu oro a Deus para que eu nunca deixe de sonhar, porque quando a gente deixa de sonhar, a gente morre. Mas aprenda uma coisa na vida. Conte os seus sonhos para alguém que sonha. Porque pessoas que não sonham não suportam conviver com sonhadores. Então entenda uma coisa em nome de Jesus. Não é todo mundo que precisa ouvir o que você tem no teu coração, tá? Tem muita gente invejoso, ciumento. Tem muita gente que disfarça que quer o seu bem, mas só quer o teu mal. Então aprenda, mesmo novo na vida, a contar os seus sonhos para quem sonha. E tem sonho que tu só conta para Deus. Porque se Ele que plantou esse sonho no teu coração, eu acredito nisso, que os grandes sonhos são plantados por Deus no coração, então divida com Ele esses sonhos. Eu gostava de conversar com Deus sobre os meus sonhos. Ele entende. Mas José, na sua inocência, contou para os irmãos. E os irmãos ficaram com mais raiva dele ainda. Está na Bíblia lá. E decidiram matar José. Se não fosse o irmão mais velho, Rúben, José teria sido morto naquele dia. Rúben falou assim: pelo amor de Deus, não faça isso não. Vamos só dar um susto nele. Pega esse garoto, joga ele na cova aí, vai, joga na cova. Deixa ele aí. E fizeram isso. Só que depois mudaram de ideia. Estava passando uma caravana ismaelita para o Egito. E falaram assim: não, vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Rúben tinha saído. Os outros irmãos maldosos falaram: vamos fazer melhor. Vamos pegar esse garoto e vamos vender ele. Nunca mais vamos ter que conviver com esse X9. Esse fofoqueiro, filhinho do papai. Eles tinham uma inveja dele danada. Eu ouvi uma vez que existem 3 coisas que despertam uma inveja mortal nas pessoas. Sabe quais são? Primeiro, você ser mais amado do que os outros. Segundo, você ter alguma coisa que ninguém tem. E terceiro, você sonhar. Isso desperta, cara, uma inveja que está perto de você. José tinha essas 3 coisas. E por isso os irmãos os odiavam. Quando ele foi vendido, uma cena muito triste aconteceu. José ali preso, sendo levado como escravo, sem entender o que estava acontecendo. E Ellen White narra essa história no livro Patriarcas e Profetas. E quando ela conta, diz que num momento da caminhada, ele olha ao longe e vê a sua terra ficando cada vez pequenininha no horizonte. E ele pensa: eu nunca mais verei os meus pais.
Naquele momento, José poderia ter chutado o balde e dizendo assim: por que, Deus, o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor não me protegeu, não me guardou? José poderia ter sido a pessoa mais rebelde, porque todo injustiçado se sente no direito de pecar. Mas José tomou uma decisão. Lembra que eu falei com vocês sobre escolha na sexta-feira? A escolha pode mudar a tua história. Uma escolha. Ellen White diz que José, naquela tarde, ele fez uma escolha. E a escolha dele foi: eu tornarei o Deus dos meus pais o meu Deus também. E eu serei fiel, íntegro, reto em todas as coisas. Ele decidiu ser fiel a Deus, mesmo num lugar distante, mesmo sem os olhos do Pai sobre ele. Ele decidiu ser fiel. Gente, isso é maravilhoso. Eu tenho um menino adolescente e eu oro muito a Deus para que ele escolha servir o mesmo Deus que eu ensinei para ele, porque um dia isso vai acontecer com vocês que nasceram na igreja. Quem nasce na igreja tem uma dificuldade. Vocês vêm para a igreja porque os seus pais os carregaram. A fé que vocês exercem é a fé dos seus pais sobre vocês. Mas um dia vai chegar um momento em que você vai ter que escolher seguir a fé dos seus pais ou renunciá-la. Eu oro para que você tenha a mesma escolha que José teve. Eu vou seguir a mesma fé que o meu pai. Eu vou seguir a mesma fé que a minha mãe. Eu não vou desviar do caminho de Deus. Essa é a melhor escolha que você pode fazer. José fez essa escolha. E você conhece a história. Tudo que se sucedeu com José, a Bíblia diz: Deus era com ele. Deus era com José, não porque Deus escolheu paparicá-lo. Deus não tem filhos prediletos. Mas tem gente que prefere mais a Deus do que outros. E quanto mais você preferir a Deus, mais de Deus você vai ter. Essa é que é a verdade. E José tinha mais de Deus, porque Deus podia ter mais de José. José entregava o coração para Deus, ele era fiel, ele era íntegro em todas as coisas. E Deus foi provando José, preparando José, porque esse é o esquema de Deus. Ele foi testado nas 3 áreas mais difíceis da vida. Ele foi testado no seu relacionamento com o dinheiro, passou. O camarada virou mordomo, pô. O camarada era administrador nato, homem íntegro. Diz a Bíblia que Potifar entregava tudo para José e falava assim: José, cuida. O camarada era fiel. Segundo, ele foi testado no seu relacionamento com o sexo oposto. Você lembra disso? Aquela mulher bonita lá, a esposa de Potifar, seduziu ele de um jeito, tentou ele de um jeito, que ela estava tão desesperada que ela tirou a sua roupa, se jogou na frente dele. E ele fez o quê? 28 anos, bonitão, longe da casa dos seus pais. Qualquer homem diria: tu é otário, como é que tu não vai ficar com ela? Não tinha ninguém vendo. Mas José aprendeu uma coisa, que quando você está diante de uma tentação, você não tem que ficar olhando para o lado para ver se tem alguém olhando, porque às vezes não vai ter. Mas ele não olhou para o lado, ele olhou para onde? Ele olhou para cima. E ele disse para a mulher assim: ó, como é que eu posso fazer tamanha maldade contra o meu Deus? Ele entendia que todo pecado fere a Deus. E ele diria: não, o que importa não é se as pessoas estão me vendo, o que importa é se Deus está me vendo. E se Ele está me vendo, eu não quero ferir o coração dele. Homem de verdade resiste à tentação. Homem de verdade foge da tentação. Porque o que eu mais vejo é jovem dizendo para mim assim: pastor, foi mais forte do que eu. Mas claro, desgramado, você acha que você consegue resistir sozinho? A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo, porque o diabo age aqui, ó. Mas quando a tentação se arma diante dos seus olhos, não é hora de resistir, é hora de fazer o quê? De fugir, meu irmão. Foge. Se até José, homem forte e íntegro, fugiu, imagine nós. Foge. Não é vergonhoso nem covarde fugir da tentação, porque você reconhece que o pecado é mais forte que você. Ele foi fiel a Deus, no dinheiro, no sexo e no poder. Foi provado em tudo. E mesmo fazendo tudo certo, José era injustiçado.
O camarada não tinha feito nada com a esposa de Potifar, mas ela armou uma tocaia para ele. E em resumo da história, Potifar ficou numa saia justa e teve que jogar José na prisão. O que me leva a crer que ele acreditava mais em José do que na esposa, porque se acreditasse na esposa, ele teria matado José. Jogou na prisão só para dizer que vai lá, 2 anos. Imagine, você fazer o que é certo e mesmo assim se dá mal. Parece que todos os lugares que José ia, parece que ele estava cada vez mais distante do sonho dele. Mas ei, entenda uma coisa, Deus está vendo de cima. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus sabe o tempo certo de você se tornar aquilo que Ele deseja. Então espere o processo de Deus. Porque para Deus, tão importante quanto o destino final é a jornada que te conduz até lá. Então o caminho para Deus é muito importante, tão valioso quanto o final. Então aprenda a trilhar o caminho e aprender tudo que Deus pode te ensinar com esse caminho. Depois de 13 anos, cara, longos 13 anos, o sonho que Deus tinha plantado no coração daquele jovem aconteceu. Ele se tornou um dos homens mais poderosos do Egito. E com isso pôde salvar milhares de vidas. Está reclamando da aprovação de hoje? Ela está te preparando para coisas maiores lá na frente. Tem sonhos grandes no teu coração? Não desista deles. Entrega para Deus. E Deus, no tempo certo, vai fazer você se tornar realizador desses sonhos. Eu creio nisso. Tem uma galera do terceirão que está indo embora. As últimas semanas de oração aqui do IACS. Contagem regressiva. Mas o que Deus está falando para você? Eu tenho um caminho lindo, cara, diante dos seus olhos. Confia. Espere. Siga em frente. E não desista. Eu gosto do Salmo 37. O Salmo 37, verso 34, que diz assim, ó: espera no Senhor e segue o seu caminho. Espere no Senhor e segue o seu caminho com retidão, e Ele te exaltará para possuires a terra. A espera não é passiva, nunca é. Eu não fico de braços cruzados esperando Deus agir. Não, enquanto eu espero, eu sigo o caminho dEle com retidão. É isso, galera. Eu quero terminar dizendo para você que existem 3 razões que a Bíblia te dá para você esperar em Deus. Preparado aí? Primeiro, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Segundo, porque Deus é fiel. E mesmo quando você é infiel, Ele é fiel. Então se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele colocou esse sonho no teu coração, um dia vai se realizar. Terceiro, porque Deus é Pai. E Deus ama tanto você, Ele cuida tanto de você, que Ele nunca vai esquecer de você. Os olhos dEle vão estar sempre mirando em você. Confia no Senhor e espera nele. Entrega e espera. Confia. A gente vai ouvir a última música. E eu queria fazer uma oração aqui especial para você que tem um sonho. Eu quero conhecer os sonhadores aqui nessa noite. Talvez você tenha o sonho de ser um pastor. Eu queria orar por esse sonho. Um dia alguém olhou para mim e disse: Deus tem grandes planos para você, filho. Eu tinha 11 anos de idade. Eu nunca esqueci-me dessa frase. Deus estava plantando um chamado no meu coração com 11 anos de idade, quando foi a primeira vez que eu subi na igreja para pregar, num púlpito para pregar. E prego até hoje. Chamado de Deus. Deus está também chamando você. Eu quero conhecer os sonhadores que querem se tornar profissionais, que sirvam a Deus na medicina, na advocacia ou em qualquer outra área, que seja apenas um instrumento para Deus me usar para alcançar pessoas. Eu quero orar por você. Eu quero entregar os seus sonhos nas mãos de Deus. Espere, vai acontecer. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: Senhor, eu quero entregar o meu futuro nas tuas mãos. Eu tenho sonhos tão grandes, mas eu gostaria que o Senhor
o realizasse no teu tempo. Só me dê paciência, perseverança, para eu não desistir dele até o final. Ao você ouvir a canção que o Juan vai cantar, você pode se levantar, vir aqui à frente, porque eu quero orar com vocês, nobres sonhadores do IACS. Que Deus abençoe você.